Bem-vindos! E hoje o Literamais traz o livro Campo Geral de Guimarães Rosa. Este vídeo será dividido em 3 partes. A primeira eu vou falar um pouquinho do autor e do contexto da obra, a segunda do enredo geral sem spoilers e a terceira parte é o enredo com spoilers e análise. O autor é o Guimarães Rosa, ele é médico, foi médico, poliglota, diplomata e escritor e ele morreu aos 59 anos de infarto, 3 dias depois de ele ser empossado como membro da Academia Brasileira de Letras. Ele adiou por 4 anos essa posse, por temer a forte emoção, né? E no discurso de posse ele disse: a gente morre é para provar que viveu. Parecia antecipar já, né? Muita gente falou isso depois. Mas é uma frase bem do Riobaldo, né? O Guimarães Rosa, ele coloca a linguagem a serviço da temática, né? Ele mistura a modernidade e os regionalismos, ele inventa vocábulos. Em Campo Geral não vai ser diferente. Em Campo Geral nós temos muito lirismo, neologismos, né? Nós termos novos ali como deixa eu ver, e o regionalismo, né? Fazem parte da terceira... E esse livro também ele vai fazer parte da terceira fase do modernismo, né? A curiosidade aqui é que o Campo Geral tem 2 publicações. A primeira, que foi em 1956, mesmo ano da publicação do Grande Sertão Veredas, né? A grande obra do Guimarães Rosa. O Campo Geral fazia parte de uma obra chamada Corpo de Baile. E em 64 ele é publicado isoladamente. O tempo da história. A história ela se passa em algum momento da República Velha, que foi ali de 89 a 1930. Isso a gente depende ali de uma personagem muito idosa, né? Uma escrava fugida, a mãe Tina. O espaço narrativo da história é o Mutum. Mutum é onde mora o protagonista, né? Note que Mutum é um palíndromo, né? É a mesma palavra quando lida de trás para frente. A mãe do Miguelinho, o garoto protagonista, ela reclama da mesmice do lugar. Ela achava que o lugar, assim, não acontecia nada. E o lugar ele fica em meio a um vale, né, também. E também, olha, a grafia do Mutum, né, pode ficar um M, um U, né, um T. Parece que é até a própria grafia já os vales ali da cidade, né. E ali tem outros lugares que também vão ser referidos na obra, que é a Vereda do Coxo, o Tabuleiro Branco. Só que assim, embora tenha esses lugares físicos, o espaço narrativo é muito mais psicológico do que cronológico, né? O Campo Geral também é um livro de fôlego único, ele não é dividido em capítulos, é um livro só, assim, né? O menino protagonista é o menino Miguelin. Ele tem 8 anos, ele é um narrador onisciente, muito observador, né? O foco narrativo aqui, ele tá todo em terceira pessoa e ele conduz a narrativa pelo ponto de vista da criança, que apesar da pouca idade é muito reflexiva e carrega em si questões complexas de cunho existencial. O Miguelinho é um garoto que mora com os pais e com os irmãos, uma tia-avó, um tio, aquelas casas antigas que mora muita gente ali no interior, né? Mora também o tio, o irmão do pai ali, esse tio é o irmão do pai. E também tem outros personagens que fazem parte desse universo do Miguelinho. E nesse livro, ele vai contar a sua história. Uma outra parte será contada no livro Uma História de Amor, que faz parte dali do livro Corpo de Baile, que foi publicado em 56, no qual o vaqueiro Manuelzão ele vai contar a velhice do Miguel, esse Miguelinho. E o tema geral dessa novela aqui, lá vai passar mais pela fase mais velha dos personagens, e aqui em Campo Geral é a infância, né? Sobre o olhar de uma personagem sensível. E que vai ser esse garoto Miguelinho, que vai contar tudo que vai estar acontecendo, que ele percebe ali no seu meio familiar e no seu entorno. Esse é um tipo de narrativa que é uma travessia. Por melhor que seja, que se faça um resumo, se perde bastante. Então fica a dica aqui para quem não leu, né, e quer ler, leia assim com bastante atenção, porque o emprego da palavra, ela é o domínio de Guimarães Rosa. Então aqui no Campo Geral a gente vai ter muita oralidade, e ocorrência de termos não está na ordem direta, assim, em sujeito, predicado, que dificulta também uma leitura apressada.
Assim, a gente vai se surpreender com o cuidado que se tem com a linguagem nesse livro. É suave, é delicado, é poético, né? Eu vou fazer a leitura da abertura do livro aqui. Um certo Miguelim morava com sua mãe, seu pai e seus irmãos, longe, longe daqui, muito depois da vereda do Frango d'Água e de outras veredas sem nome ou pouco conhecidas, em ponto remoto, no Mutum, no meio dos Campos Gerais, mas num covão em trecho de matas, terra preta, pé de serra. Miguelim tinha 8 anos. Quando completa 7, havia saído dali pela primeira vez. O tio Terês levou-o a cavalo à frente da cela para ser crismado no Sucuriju, por onde o bispo passava. Da viagem, que durou dias, ele guardava aturdidas lembranças, embaraçadas em sua cabecinha. De uma nunca pôde se esquecer. Alguém que já estivera no Mutum tinha dito: é um lugar bonito, entre morro e morro, com muita pedreira e muito mato, distante de qualquer parte. E lá chove sempre. Aqui a gente já vê que o narrador é em terceira pessoa, né, que ele tenta se distanciar do Miguelinho, um certo Miguelinho. Quando completar as 7, ele vai narrando a infância do Miguelinho. Agora eu vou falar com spoilers, né? Então, essa é a primeira vez que um menino imaginativo e contador de histórias, Miguelinho, saiu do Mutum, onde ele vive. Ele é levado pelo irmão do pai, o tio Terês, de quem ele gosta muito. E quando dizem para ele que o Mutum é bonito, ele quer contar logo no privado para a mãe, a Nhanina, né? Que ela acha o Mutum muito feio, ela detesta viver lá. E ele se guarda impaciente para dividir com a mãe essa percepção que aquele estranho lá na cidade, que ele foi lá se fazer a crisma, né, vai ter sobre o Mutum, que é bonito. E aqui a gente já vê a natureza sensível do menino, né, que deseja amenizar o desgosto da mãe de morar lá. E ela sequer vai dar valor para o segredo do menino. O pai, o Nhô Bernardo, ele é um homem muito severo, e quando ele vê que o Miguelinho chega e o Miguelinho está com uma certa impaciência, ele nota isso no menino, ele vai brigar com o Miguelinho. Então eles têm aquele conflito que eles não entendem, sabe, a criança ali naquela casa. Na casa, os preferidos dele são o irmão Dito, a irmã Drelina, que ele quer casar com a irmã no futuro, e o tio Tereza, irmão do pai. Ele tem outros 3 irmãos, a Chica, o Tomezinho e o Liovaldo, que é o mais velho e não mora com a família. E ele mora lá com o tio Osmundo, né, que é o irmão da mãe. E é fonte de briga, quando ele está em casa, aquele irmão é fonte de briga, né? A tia-avó também, da mãe, mora ali, a avó Isidra, que é católica, também mora com eles, e ela exerce certo, assim, domínio sobre a casa. A mãe Tina também mora na casa e ela é descendente de escravos e com fama de feiticeira. Aqui tem um conflito, né, dessa tia-avó, a tia Isidra ali, que é a fé católica, com a mãe Tina, com a feitiçaria, né? Na casa também tem os puxadinhos dela, vive também a Rosa, que é uma espécie de auxiliar das tarefas domésticas, junto com a Maria Pretinha. Bom, enfim, a família ela é de lavradores e eles têm alguns animais para alimentação doméstica, algum gado. O pai trabalha bastante para escapar da pobreza, basicamente passa de sol a sol na lavoura, o que a mãe de Miguelinho justifica certo embrutecimento do marido. Logo no início da novela, há um conflito ali entre o pai de Miguelinho e o irmão dele, o tio Terês, a quem, se o pai encontrar novamente, pode até matá-lo. Então, pelas lentes de Miguelinho, as falas do Dito, né, daquele irmão dele que ele gosta muito, e da avó Isidra, a gente descobre que ali havia alguma relação, no mínimo, perigosa entre a mãe de Miguelinho e esse tio. Existe até uma menção da avó de Miguelinho, que é a mãe da sua mãe ali, ter sido prostituta, e um certo jogo de sedução que é sugerido da mãe, que a mãe faz com os homens ali. Inclusive, há uma cena difícil, quando o pai do Miguelinho briga com a mãe por causa do tio Tereza, e o Miguelinho, achando que o pai ia bater na mãe, se interpõe e ele é severamente castigado. Então, é um marco da relação difícil que o Miguelinho vai ter com o pai. Uma tempestade vai marcar a saída do tio Tereza. O Miguelinho morre de medo de tempestade e ele a partir daí ele vai adquirir um apego
um apego à vida, que isso vai se prolongando. O Miguelinho, ele segue a sua vida de menino, observando os moradores da casa, tendo conversas muito filosóficas com o irmão Dito, que sempre, apesar de ser mais jovem do que ele, parecia muito sério e maduro. Realmente, a gente vai ler nas linhas assim muito sensíveis às falas do Dito, e virá ser um modelo para a vida do Miguelinho. Os pais querem mais responsabilidade do Miguelinho à medida que ele cresce, então ele deverá levar o almoço para o pai na roça, né, e fazer a jornada sozinho para evitar travessuras que seriam os dois irmãos a fazer esse serviço. É uma jornada assim bonita, cheia de medos infantis e descobertas. Num dos dias ele se assusta com um homem ali no meio do mato e na verdade ele descobre que é o tio Terês, e o tio pede que ele leve secretamente um bilhete à mãe do Miguelinho, o que confirma a suspeita de uma relação oculta. O Miguelinho, ele pega o bilhete e ao chegar em casa ele oscila entre entregar o bilhete, ser fiel ao tio ou aos seus sentimentos que estão dizendo para ele que não faça isso. E aí alguma coisa diz para ele que se ele entregasse esse bilhete poderia acontecer uma tragédia. E ele vai pensando em tudo. E parênteses aqui, né? A gente vê toda a força do Guimarães Rosa com a sua narrativa, né? Toda aquela força narrativa dele, que o Miguelinho mais parece um pequeno Riobaldo em suas dúvidas sobre fazer ou não uma entrega que lhe parece duvidosa. Vamos lembrar que foi o mesmo ano da publicação do Grande Sertão Veredas, né? Ele contou a verdade, então, para o tio, que ele não entregou para a mãe, e o tio Teresa aceitou, achando o menino bem ajuizado. O menino sai desse episódio mais amadurecido. Os dias passam em episódios felizes no campo, uma narração carregada de oralidade e lirismo, até que uma nova tempestade chega, né? Tempestade vem como um marcador, né, de mudanças. E com ela vai vir agora uma sucessão de desgraças. O Patori, o filho do curandeiro e jovenzinho que o Miguelinho costumava achar muito malvado, assassina alguém e se esconde pelos campos. Depois morre de fome, o curandeiro fica desolado. Um touro machuca Miguelinho, um cachorro fica ferido e aparece o Luiz Altino também, um homem muito bem apessoado, conforme dizem os personagens ali, que vai ajudar na roça, né, do pai e acaba se aproximando da mãe de Miguelinho. O Dito, aquele irmão que ele tanto gosta, adoece depois de pisar num vidro e acaba por morrer, gerando muita dor e o amadurecimento do Miguelinho. O Miguelinho resolve tornar-se sensato como irmão e depois do luto ele vai ajudar na roça. O pai ele é duro, mas ele não entende a sensibilidade do menino, então sempre aquele conflito dele e o pai, né, que não entende, e acusa injustamente, assim, do menino em muitas situações, é bastante triste. Numa delas o menino até bate no irmão mais velho por ele fazer uma maldade com o menino pobre, ele que tá ali vendendo patos, e o pai por achar que o Miguelinho nem viu a situação, e ele acha que o Miguelinho deveria de qualquer forma ficar no lado da família, né, ele bate, pega uma correia, ele bate, o Miguelinho jura se vingar do pai e fica com raiva da mãe, que achou a mãe naquele momento muito fraca para fazer parar aquele castigo severíssimo, né? O menino conclui assim que o pai ele chama o pai de jagunço mau e o Miguelinho passa a demarcar o território com o pai no meio familiar. E apesar do Nhô Bernardo, né, esse pai do Miguelinho, ter um caráter violento, ele fica desesperado quando o Miguelinho adoece, fica muito doente, de quase morrer, e aí ele se sente muito injustiçado, que ele poderia perder um outro filho, né, já perdeu o Dito, e ele acaba assim, uma hora o Miguelinho tem desejo de comer uma fruta e ele acaba pegando o cavalo, eu vou arranjar onde quer que seja essa fruta, né. Então o Miguelinho, ele percebe que o pai nem é tão mal quanto ele acreditava, e nesse tempo da doença ele se dá conta de coisas que ele não percebia, o que gera mais amadurecimento. Neste tempo de acamado também, o Miguelinho descobre que o pai matou aquele homem bem apessoado que foi ali trabalhar na roça, o Luiz Altino, e por sentir culpa de seu feito, né, provavelmente por ciúme da mãe, né, que fez esse ato, o pai dele se enforca no mato com cipós.
Então agora a gente vai caminhando para o desfecho da história. O tio Terês, né, o irmão do pai, reaparece para casar com a mãe do Miguelim. A tia Isida, que é da avó ali, que é, né, meio né, matriarca ali, ela fica desgostosa com o fato e vai embora. E um médico aparece naquela região, o Dr. José Lourenço, e percebe a miopia de Miguelim. E ao pôr os óculos do Miguelim, o Miguelim percebe a beleza da vida do Mutum. O Miguelim parte para a cidade com o Dr. José Lourenço para que ele possa estudar, né? Então, assim, aí assim termina a história, né? De uma maneira que ele tá de novo desabrochando para uma outra visão de mundo. É a posição do narrador da história, hora de distanciamento, como mostra um começo fabulesco, né? Um certo Miguelim morava com sua mãe, seu pai, os irmãos, longe, longe, longe daqui. Esse daqui é o espaço narrador, que pode estar longe espacialmente do Miguelim, no entanto, cada vez ele fica mais perto do menino. Apesar de que pelas lentes da mãe o Mutum ia ser um lugar muito triste, onde nada acontece, na visão de Miguelim é uma visão infantil, uma visão de descoberta, tudo se move, muito se descobrem sensações que vão ganhando novos significados pelo amadurecimento, né, dele da relação com as pessoas, a relação com o pai, que é confusa e contraditória. A mãe é uma relação de fonte de afetos, e inclusive há quem veja um certo conflito edipiano aí. As irmãs de Miguelim, que a Drelina é uma pequena adulta educada para reproduzir um sistema familiar que eles têm. A Chica faz o papel da rebelde, tem certos arquétipos ali. O Tomezinho, embora tome o pai como modelo, ele aprecia as histórias de Miguelim, fica de certa forma dividido entre o modelo do pai e o modelo do irmão. O episódio que o pai bate em Miguelim, porque o Miguelim não tomou o lado do Liovaldo, né, o irmão mais velho ali, bate com uma correia, mostra o quanto ele e o Liovaldo se parecem, os dois se parecem, né, o pai e o Liovaldo. E toda a narrativa é perpassada pelo conflito entre a alegria e a tristeza, a dúvida entre o que é justo e o que é injusto, o certo e o errado, tudo muito trabalhado pelos diálogos, principalmente entre o Miguelim e o irmão, o Dito. O Miguelim, ele prefere ficar afastado dos adultos, enquanto que o Dito é aquele que gosta de ficar perto, tanto para conhecer as bondades dos adultos quanto as maldades, que ele não vai compactuar. Só que ele tem uma postura curiosa e que é estendida para tudo no mundo. Por isso que a morte do Dito, ela causa muita dor, porque ele é uma referência ali. E a trajetória do Miguelim é uma trajetória toda de amadurecimento, que ela vai finalizar com aqueles óculos, que através do óculos ele consegue enxergar uma outra realidade mais clara, né? E ele percebe o mundo diferente, ele amadurece e vê o mundo mais limpo do que outrora, porque naquele momento que ele coloca o óculos, ele passa limpo toda a infância dele, assim como num flash, né? Passa um filme ali da história dele. O livro começa e termina com viagem. A viagem de Miguelim no começo para ser crismado lá com o tio, e depois termina com a viagem do Miguelim. E o próprio ponto de vista do Miguelim que vai mudando. A viagem agora do Miguelim vai ser para a cidade e todas as novas perspectivas que se desenham ali. E ele mesmo, naquela primeira viagem, ele encontra lá um estranho que vai dar uma perspectiva sobre o Mutum. E agora, quando eles partem para essa viagem, ele mesmo tem sua própria perspectiva sobre o lugar onde ele mora, e muito mais do que isso, não só o lugar onde ele mora, mas as pessoas onde ele mora, todo o meio, porque o garoto amadureceu. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui, faça a sua inscrição no canal, um canal que está começando, mas tem muito vídeo aí pela frente. Espero vocês nos próximos vídeos. Um beijo e até breve!